Pronto. Olá, pessoal. Aqui é o grupo 3, onde a gente vai dar continuidade nas apresentações. Meu nome é Everton Senna. Os outros componentes do grupo são Clarice, Paulo, Márcia e Letícia. Antes de apresentar o problema matemático, vamos primeiro situar vocês na história. Vamos narrar primeiro a história com o problema. Aí, para iniciar, a gente tem um personagem que é o Gabriel, onde esse Gabriel vai narrar a história, e esse Gabriel vai ser eu. Aí vamos lá. Eu, minha prima Clara e o meu primo Bento fomos brincar na praça. E ao chegar na praça, a gente decidiu contar histórias. E o primeiro sorteado a contar a história fui eu. E começa assim. Era uma vez duas pessoas. Eu e o meu amigo matemático. A gente estava numa viagem. E ao caminhar, a gente percebeu que havia um jovem, que nem a gente, um mercator. Só que esse jovem, ele era rico, só que ele havia sido roubado. E ele decidiu caminhar com a gente até o nosso destino. Durante o percurso, a gente ficou com fome. Eu tinha 3 pães, o meu amigo matemático tinha 5 pães e o mercator não tinha nada. Mas a gente fez a divisão dos pães para se alimentar. E quando chegasse lá, no destino final, o mercator disse que daria 8 moedas para a gente, para que a gente pudesse dividir entre nós dois. E aí começa o problema. Quando a gente chega na cidade, o mercator, ele dá 8 moedas. E o meu amigo matemático, ele fez a divisão de uma forma. Só que existem outras possibilidades de divisão. E aqui está o nosso problema. Nosso problema será divisão simples, a divisão certa e a divisão perfeita. Três viajantes decidiram comer, sendo que um não tinha pães, o segundo tinha 3 e o terceiro 5 pães. No final da viagem, será dividido 8 moedas para os viajantes que tinham pães. Como será realizada essa divisão? Como foi informado em relação desses 3 viajantes, onde no caso um viajante ele tem 3 pães e o outro tem 5, onde nesse caso foi realizada uma divisão em 3 partes de cada pães. O que tinha 3 pães, após dividir em 3 partes iguais, ficou com 9, e o outro ficou com 15. O que tinha 15 fatias de pães deu 7 fatias para o que não tinha nenhum, onde logo esse que não tinha nenhuma fatia ali retribui com 7 moedas. E o outro que tinha 9 deu, em questão, uma fatia para o que não tinha nada, e ele retribui de volta com uma moeda, onde no caso todos ficaram com 8 fatias iguais. Uma outra forma de resolver é porque assim, cada pão foi dividido em 3 pedaços, como foi dito. Aí o que tinha 5 deu 7 para o que não tinha nada. O que tinha 3, ele deu um pedaço de pão para o que não tinha nada. E assim o que acontece? O que tinha 5, ele acabou ganhando 3 moedas de pão mais 2. E o que tinha 3 pães, ele ganhou 1 moeda de pão mais 2. Essa foi a nossa forma de responder. Foi considerada como a divisão simples. A que o Paulo falou é a divisão certa. E a seguir nós vamos vamos explicar melhor o raciocínio utilizado para chegar nessa resolução. O raciocínio que a gente utilizou para resolver foi o seguinte: foi pegar os pães e dividir em 3 pedaços cada um, de uma forma que as 3 pessoas consigam comer 8 pedaços.
Como cada pão equivale a uma moeda, o que tinha 5 pães deu 7 pedaços para o que não tinha nada. Então, com isso, a gente entende que ele deu 2 pães e 2 pedaços, e com isso ele recebeu 3 moedas. Já o que tinha 3 pães deu apenas um pedaço, e assim ele recebeu uma moeda. E as outras 4 moedas que restaram, ela foi dividida de uma forma igual. No caso, ficou 2 para cada. E assim a gente chega na resposta, né? De que o que tinha 5 pães ficou com 5 moedas, e o que tinha 3 pães ficou com 3 moedas. O ano escolar recomendado para essa aplicação desse problema é com turmas do 9º ano fundamental, que isso vai ajudar eles a desenvolver melhor, a ter um raciocínio melhor. E essa foi a nossa atividade de resolução de problemas e pensamento matemático do grupo 3, a respeito de divisão simples, divisão certa e divisão perfeita. É isso.